num mundo em que a fé, na verdade, é apenas um elemento confinado às igrejas, aos ambientes religiosos, aos salões de reunião, aos centros, aos terreiros, enfim, a prática religiosa das pessoas, ou a fé como uma ferramenta para nos confortar nas horas de sofrimento, das tragédias, ou como uma ferramenta utilitária para a gente alcançar as bênçãos que a gente acha que precisa, e nem sempre Deus acha, não é? Muitas vezes nós achamos, mas o que nós buscamos não é o que Deus quer para nós. É muito difícil viver uma fé bíblica num mundo no qual a fé é tão distorcida. Para nós cristãos, segundo as Escrituras, a fé em Deus é uma realidade muito prática. Muito prática. É uma caminhada ao lado dele. É algo que é para ser colocado nas nossas questões diárias. A companhia de Deus, a presença de Deus é algo para ser vivido no nosso cotidiano. Como o Carlos Henrique orou aqui, né? Nem sempre a gente percebe Deus por perto. Nem sempre a gente percebe. Mas a verdade bíblica é que Deus está ao nosso redor. Nos cerca, nos dirige, nos protege de uma maneira geral e muitas vezes até nos expõe a situações com as quais ele tem algum objetivo para cumprir na nossa vida. Mas o grande fato é que a fé bíblica é um relacionamento com Deus vivo, que é realizado, que é experimentado na nossa vida cotidiana, no trabalho, na família, na nossa vida particular, na nossa saúde, no nosso relacionamento afetivo, na maneira como nós nos relacionamos com os amigos, na maneira como nós lidamos com os nossos bens. Enfim, a fé bíblica em Deus é essa caminhada com Jesus Cristo que modela a nossa maneira de viver no mundo. Mas não é fácil a gente viver assim. Mas a verdade é que a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que descobriram esse privilégio, essa grande bênção. Não é algo que a gente galga, que a gente alcança, mas é uma graça que Deus dá para nós. As Escrituras, elas são exatamente essa revelação, essa demonstração de um Deus que anseia, que deseja se relacionar com as pessoas. Quem olha Deus como um ser distante, ou quem olha Deus como um instrumento para alcançarmos objetivos, não conhece o Deus da Bíblia. Não conhece o Deus que Jesus Cristo veio revelar de uma forma plena. Porque o Deus que é o Pai de Jesus Cristo, o nosso Pai, Ele é um Deus que intervém, que se liga, que se relaciona conosco e nos dirige. Nós podemos ver isso na vida de tantas pessoas na Bíblia, mas escolhemos, como eu disse, vemos isso na vida do profeta Eliseu, que tem uma caminhada. Na vida de Eliseu acontecem eventos que descrevem de uma forma muito, muito bonita e muito clara como uma pessoa comum aprende a andar com Deus. Aprende a caminhar nessa vida de relacionamento para a qual Deus está nos chamando. Não chamou só Eliseu, não chamou só os personagens da Bíblia, não chamou só as outras pessoas. Deus continuamente nos chama para essa vida de relacionamento. No domingo passado, nós vimos que esse relacionamento começa com a exigência da renúncia. E vimos na vida de Eliseu como ele renunciou a coisas que o prendiam, que o dificultavam a seguir adiante na caminhada com Deus. Na experiência de Eliseu, caminhar com Deus, na experiência de Eliseu, muita atenção, para que a gente não tente ingenuamente transportar um modelo de experiência para a nossa vida. No caso de Eliseu, o chamado que Deus faz a ele é um chamado para aprender mais a respeito de Deus, seguindo o profeta Elias. Esse foi o chamado que Deus fez para a vida de Eliseu. Não há dúvida nenhuma que para todos nós, Deus nos chama a andar com Ele, mas de maneiras diferentes. Mas há uma convergência, há uma semelhança na nossa caminhada. É que todos nós, sem exceção, somos chamados para andar com Ele. E existem pontos em comum e pontos diferentes
E esses pontos diferentes você vai descobrir na sua própria experiência, na medida em que encontra na Bíblia e nas experiências, por exemplo, de Eliseu, os pontos em comum com a nossa própria vida. Uma das questões que é fundamental e básica é essa questão da renúncia. Para Eliseu foi largar os negócios da família, sair da sua casa, da sua família e caminhar, literalmente. Assim foi a experiência dos apóstolos de Jesus no Evangelho. Outras pessoas que foram chamadas por Deus nas páginas do Evangelho não precisaram sair de casa, continuaram a sua vida. Você se lembra, por exemplo, daquela família de 3 irmãos, amigos de Jesus, que moravam na aldeia de Betânia, pertinho de Jerusalém. Lembram-se desses 3 irmãos? Quem eram? Marta, Maria e Lázaro. Eram amigos, seguidores, discípulos de Jesus, mas que não tiveram que sair de casa. Já Pedro, André, Tiago, João, largaram a sua microempresa de pesca e se tornaram peregrinos. Abandonaram as coisas e caminharam com Jesus. Então, seguidores de Cristo sempre o seguem de maneiras diferentes, em contextos diferentes. Nosso desafio é descobrir como esses princípios se aplicam à nossa vida pessoal. É sempre necessário renúncia, porque nós não podemos colocar nada na frente de Cristo. No caso de Eliseu, isso foi simbolizado muito por aquele ato de queimar o arado que ele estava usando e sacrificar os bois e dar um grande churrasco de despedida, não é? Um grande churrasco de despedida. Queimou, sacrificou os bois e deu um grande churrasco. E partiu para seguir Elias. Se você achar que deve dar um churrasco, não esqueça de me convidar. Então, mas isso é muito raro, esse modelo é muito raro nos dias de hoje. Mas nós, vira e mexe, temos que queimar os nossos arados, porque o próprio Jesus falou, não é? Que não dá para olhar para trás. Caminhar com Ele é uma decisão para a vida toda, onde Ele ocupa o primeiro lugar. Hoje nós estamos vendo o segundo aspecto da vida de Eliseu, que é o tema da nossa mensagem de hoje, que é a necessidade do amadurecimento. A necessidade do amadurecimento. E aí nós vamos ver isso no segundo livro dos Reis. Eu quero te pedir que abra, por favor, o segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Esse texto conta mais um momento decisivo na vida de Eliseu. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Segundo Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 18. Como é um texto relativamente longo, nós vamos alternar a leitura, certo? Assim você fica mais concentrado, mais atenta à leitura. Não se surpreenda, porque há uma certa parte dessa leitura em que é uma repetição de termos, tá? Vai ficar meio eco mesmo, mas é assim. É assim que o texto nos diz. Segundo Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 18, eu começo com um versículozinho para dizer vocês, versículos pares. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei.
profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o teu Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens os discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Uma breve parada só para explicar um pouquinho esse contexto dessa viagem com paradas de Elias e Eliseu de Gilgal até o Jordão. O que Elias estava fazendo era visitar as comunidades de profetas, confrarias, escolas de profetas. Eles se reuniam em determinadas cidades, no caso aqui em Betel e em Jericó. Ele estava para se despedir, ele estava passando como o grande mentor do profetismo naquela época. Então ele vem nas escolas. A gente não sabe exatamente o que fazer nessas escolas, mas eram comunidades de pessoas que eram chamadas para serem profetas e se reuniam em comunidades específicas com essa finalidade. Então ele está passando para mentorear, orientar e se despedir dessas comunidades, daqueles que seriam como se fossem seus discípulos, embora não fossem seus discípulos caminhantes. Eram profetas que eram orientados por Elias, que era o grande destaque, a grande personalidade do profetismo naquela época, e que ficavam naquelas cidades, em comunidades, e se preparando para servir como profetas. Agora sigamos a leitura a partir do versículo 9. Havendo eles passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tomou Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires como eu tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos, os profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fosseis. Até aqui, fique com sua Bíblia aberta, com o seu aplicativo ligado. Até o início dessa passagem, Eliseu era o ajudante de Elias. Era o ajudante mais próximo, fiel escudeiro, caminhando com ele. Mas agora está chegando o momento em que Eliseu, vai ser o sucessor de Elias.
Ele vai assumir agora, ele que vivia sob a orientação de Elias, observando, aprendendo, ele agora vai ser o protagonista da sua própria experiência com Deus. Ele agora vai caminhar, vamos dizer assim, com seus próprios pés. Ele vai assumir a frente, a responsabilidade pelo chamado que Deus lhe fez. Deus, ao chamá-lo para seguir Elias, na verdade, não estava chamando propriamente para seguir Elias, mas para se preparar para ser o seu sucessor e, consequentemente, era seguir o próprio Deus. Era aprender a viver com Deus, a caminhar com Ele, porque havia algo que Deus ia continuar a fazer quando Elias fosse embora. Deus prossegue o seu projeto através de pessoas. Deus pode agir diretamente sobre qualquer circunstância, sobre as forças da natureza, sobre o curso da história, mas Deus costuma agir através de gente. São desses mistérios da divindade, mistérios da graça. Deus usar pessoas falhas como você e eu para realizar a sua vontade no mundo, para fazer com que o seu reino se expanda, para que ele seja conhecido. Deus pode muito bem se fazer conhecido diretamente, mas ele escolhe pessoas para apresentá-lo para os outros. No mês passado nós recebemos aqui um casal de irmãos, a família, na verdade, de irmãos egípcios. Eles são cristãos convertidos do islamismo, e é muito interessante que os dois tiveram experiências de conversão absolutamente diferentes. Ele, por ser homem no mundo árabe, é um homem que teve a oportunidade de estudar, naturalmente muito mais liberdade de se relacionar com as pessoas. Por isso o Evangelho chegou até ele por um cristão que testemunhou para ele e por um Novo Testamento que ele recebeu. Ele sabia ler, leu e conheceu a Cristo através da palavra. Aquela que seria sua esposa, analfabeta, sem instrução, sem possibilidade de contato com outro mundo que não fosse o mundo feminino dentro do ambiente árabe islâmico tradicional, nem sabia a respeito de Jesus. Na verdade, até conhecia de ouvir falar em Issa, que é o nome de Jesus no Alcorão, mas ela não conhecia. Como ela conheceu a Jesus? Quem estava aqui ouviu o testemunho dela. Eu sou um pastor reformado que creio nisso, porque creio que Deus é soberano. Ela teve uma visão de Jesus, que se apresentou a ela, e ela contou como foi. E nós depois ficamos sabendo, não através deles, mas o pastor Gerson, que esteve aqui, creio que foi ele que nos falou, que esse tipo de experiência tem sido muito comum no mundo muçulmano. Pessoas que não têm nenhum contato com o Evangelho, muitas vezes são despertadas através da intervenção direta de Deus, que se manifesta. Enfim, Deus pode fazer isso, mas Ele normalmente tem se apresentado ao mundo através de pessoas como você e eu. Então o chamado do Senhor para Eliseu foi um chamado para que ele fosse aprendendo até o ponto em que ele assumiria o protagonismo da sua própria caminhada com Cristo. A responsabilidade da caminhada com Deus se tornaria de Eliseu. Assim também é conosco. Foi natural que durante um certo tempo Eliseu estivesse assim à sombra de Elias. Desde o capítulo do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, que foi o texto que nós lemos na semana passada, o chamamento de Eliseu, até esse texto que nós estamos lendo hoje, quando Eliseu assume o papel de sucessor de Elias, vários acontecimentos se deram em que Eliseu não é nem citado. Apenas o nome de Elias é lembrado. Eliseu estava na sombra, aprendendo, observando, servindo. Quando ele respondeu o chamado para seguir Elias, ele sabia que ele estava começando um caminho de aprendizado, de amadurecimento, nessa nova vida que ele tinha, a qual ele tinha sido chamado, um novo propósito. E ele se submete a isso durante um tempo. É natural que na vida de um seguidor de Jesus Cristo também, de uma seguidora de Cristo, na nossa infância na fé, vamos dizer assim, enquanto nós estamos engatinhando, é natural, compreensível, que existe assim, um certo grau de dependência, um tempo de dependência, quando a gente precisa de um direcionamento mais próximo, de uma orientação mais específica, de um discipulado mais regular. É natural que isso aconteça.
E é importante que a gente tenha espírito humilde para aprender. No caminho de Jesus Cristo não pode haver arrogância. Não pode haver gente que acha que não precisa aprender mais. Não importa o grau de instrução que se tenha. No Evangelho, o aprendizado não é cerebral. No Evangelho, o aprendizado é da essência. É da essência. Então, todos nós precisamos aprender. E mesmo que a gente não esteja engatinhando na fé, sempre há muito ainda a aprender. Sempre há muito a crescer, a caminhar com Cristo. Então, é natural que haja nos primeiros momentos, haja essa instabilidade, a necessidade de um acompanhamento muito próximo, né? Gente para orientar, às vezes até para dizer o que é certo e o que é errado, às vezes até para dizer, para dar algumas orientações, algumas dicas dos tipos de decisões que a gente deve tomar. Mas absolutamente não é natural que essa relação de dependência perdure indefinidamente na vida de um cristão. Porque há necessidade de amadurecermos. Cada um de nós precisa assumir o protagonismo da sua caminhada com Cristo. Se existe um aspecto da nossa vida que é comunitário, que é esse aspecto de troca, existe a necessidade de nós aprendermos que decisões a respeito da caminhada com Deus, da nossa vida pessoal, são decisões pessoais e intransferíveis. As pessoas não podem tomar decisões por nós. Por isso, em nossa igreja e em tantas outras, graças a Deus, nós somos críticos do assédio e dominação espiritual que muitos líderes que se dizem evangélicos exercem sobre as pessoas. O desejo nas nossas igrejas, eu posso responder para a igreja do Grajaú, não é? Posso até falar das igrejas presbiterianas também, e sei que também é assim com muitas outras. O desejo de igrejas sérias, comprometidas com o Evangelho, é que as pessoas não sejam dominadas por líderes, sejam orientadas, sejam apoiadas, mas nunca dominadas, porque a visão do Evangelho é aquilo que a gente chamaria de educação para a autogestão e não educação para sugestão. Educação para a autogestão. O Evangelho nos chama a assumirmos a nossa responsabilidade, a parte que nos cabe pessoalmente do nosso crescimento espiritual. A perspectiva de Deus para todo cristão, para toda pessoa que é tocada pelo Evangelho, é o amadurecimento espiritual. Por isso que o apóstolo Pedro, lá no último versículo da sua segunda carta, ele diz uma frase que nós conhecemos. Você conhece, muitos de nós, se não todos, a maioria. Ele diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento. Isso é uma forma de se descrever a necessidade de amadurecimento. Portanto, é muito estranho e anormal que seguidores, discípulas de Jesus vivam uma vida espiritual estagnada, de imaturidade, como se a gente estivesse paralisado no nosso processo de conhecer melhor o nosso Senhor. É incompreensível, é muito estranho. É como se, como a gente está falando que a vida com Deus é uma caminhada com Ele, é como se a gente deixasse o Senhor seguir e nós ficássemos parados, apenas vendo, se distanciando de nós estagnados. É muito estranho, porque o chamado essencial de Jesus para aqueles que seriam seus discípulos é: segue-me. E não fica aí paradinho, me olhando, me distanciando. É: segue-me. É estranho, mas é espantoso, é assustador ver a baixa qualidade humana que nós encontramos no universo evangélico. É assustador. Olharmos para o mundo evangélico e vermos a baixa qualidade, não estou falando de religiosos. O mundo evangélico é repleto de religiosos. Repleto, lotado de religiosos.
Aliás, eu diria que o mundo evangélico é composto de religiosos. Mas é surpreendente a baixa qualidade de ser humano que a gente encontra no mundo evangélico. Irmãos, irmãs, qualquer pessoa de bom senso, religioso ou não, nota isso. É só fazer uma análise mais verdadeira e mais criteriosa. Onde é que nós encontramos altos graus de incoerência? É no mundo evangélico. A causa disso pode ser resumida numa única expressão: cristãos imaturos. Cristãos imaturos. Considerando que sejamos cristãos. Gente que se aproxima do Evangelho, mas se realmente se entregou a Jesus Cristo, se entregou a Jesus Cristo só para ganhar o bilhete de entrada no céu. Consequentemente, não compreendeu o chamado do Evangelho. Não compreendeu que o que Cristo fez realmente é para nos perdoar dos nossos pecados, da nossa separação de Deus. Não há dúvida nenhuma, os nossos pecados nos divorciam de Deus, nos fazem viver longe de Deus. Por causa disso, a gente vai para o inferno mesmo. Essa é a nossa situação natural. O Evangelho diz que Jesus Cristo veio para solucionar essa separação. A ira de Deus estava sobre nós. Jesus Cristo foi à cruz para assumir a nossa culpa. O seu sacrifício perfeito fez com que a ira de Deus fosse desviada de mim e de você e colocada sobre o seu filho. E esse sacrifício satisfez a justiça de Deus. E então ele diz: você entende o que eu fiz por você? Entende que foi pelos seus pecados? Se arrependa então do teu distanciamento de mim. Confie naquilo que o meu filho fez por você. Creia nele de coração. Se entregue e venha para mim. Essa é a mensagem do Evangelho. É verdade que isso tem como resultado final a nossa entrada no céu. Mas o Evangelho não é algo para ser vivido na eternidade, apenas futura. O Evangelho é algo para ser vivido aqui. E essa é uma caminhada de crescimento, de maturidade. Lamentavelmente, nós vemos nas igrejas evangélicas maus exemplos, não é de crente não. Nós vemos maus exemplos de gente. Rima, mas não é a mesma coisa. Nós vemos nas igrejas coisas que nós condenamos no mundo. Maneiras de viver com alto grau de incoerência. Mas por quê? Imaturidade. Gente que não compreende o chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho não é para a gente entrar no céu. O chamado do Evangelho é para a gente caminhar com Cristo até chegar no céu. O céu é a parada final. Mas temos uma longa caminhada numa mesma direção aqui na Terra. E aí acontecem extremos. Só apenas para dar dois exemplos muito simples do tipo de gente que essa má compreensão do Evangelho gera, que essa postura estagnada gera. Tem aquela pessoa que tem discurso, comportamento esperado de um cristão, um dialeto, um vocabulário repleto de expressões bíblicas, gente até com comportamentos esperados, mas na verdade são comportamentos que são muitas vezes estereótipos. Esses comportamentos estereotipados, a linguagem com as frases feitas, citação da Bíblia, geralmente para os outros, não para si. Aquilo que é produzido, na verdade, por um experimento social. Gente que aprende a se comportar num experimento social chamado igreja. E não numa experiência espiritual chamada relacionamento com Jesus Cristo. Quando a vida de um cristão, de uma cristã,
é apenas uma vida modelada pela experiência social da igreja, a possibilidade de produzir essa caricatura de cristão é altíssima. Por isso, a vida da gente é modelada pela experiência pessoal com Jesus Cristo, pela caminhada com o Senhor. Mas existe também um outro extremo, aquele religioso alto nível. O religioso alto nível é aquela pessoa que se garante como crente porque frequenta a igreja, até com uma certa assiduidade. Talvez não tenha, às vezes até mesmo repudia esses comportamentos estereotipados, essas frases feitas, né? Tem crente até alto nível que não gosta nem de ouvir a paz do Senhor, né? A paz do Senhor é boa, gente. Né? Shalom é bom, né, coral? Shalom é bom. Já ouvimos o coral falar isso. Shalom, paz, é bom, é bom. Mas tem crente, os religiosos alto nível, né? É coisa de pentecostal. A gente que se garante que frequenta a igreja até com uma certa frequência, regularidade, mas na verdade a sua vida pessoal desonra o corpo de Cristo e consequentemente desonra a Cristo. Gente que adotou a teologia do tem nada a ver, gente que se sente pronta, alto nível, que tem uma vida excessivamente liberal, acha que não são dependentes, mas na realidade são pessoas infantis, incapazes de discernir por si só o mal que o seu mau comportamento tem causado à pregação do Evangelho. Enfim, falta de amadurecimento espiritual, de profundidade de caminhada com Cristo gera esses extremos, essas caricaturas de cristãos. Amadurecimento espiritual é essencial para mim e para você. Por que ele é essencial? Por duas razões. Porque o amadurecimento espiritual é o caminho para eu e você nos tornarmos o tipo de pessoa que nós sempre quisemos ser. É só na relação com Deus, que nos criou e que nos fez com um propósito, que nós encontramos a nossa própria essência. Ninguém quer ser uma pessoa medíocre. Ninguém quer ser alguém extremamente frágil, que se desmilingue diante de qualquer embate com a vida. Nós queremos ser pessoas não duras, não endurecidas, mas estáveis. Pessoas que saibam lidar com as frustrações que todo mundo enfrenta, com as dores que todo mundo enfrenta. Ninguém quer ser um mingau, né? Ninguém quer ser uma manteiga derretida. Nós queremos ser pessoas capazes de lidar com os enfrentamentos da vida. Ninguém quer ser um solitário que afasta as pessoas e que vive sozinho porque não sabe se relacionar. Nosso coração deseja relacionamentos, nosso coração deseja estabilidade, nosso coração deseja crescimento, deseja desenvolvimento, e Deus nos fez para sermos pessoas plenas. E o caminho para isso não são a programação neurolinguística, o autoconvencimento de que a gente se condiciona psicologicamente, não, eu vou vencer, eu vou ser melhor. Não é assim que se vence na vida, não é assim que se cresce como pessoa. A gente cresce como pessoa se voltando para aquele que nos fez pessoas, para aquele que soprou o seu hálito de vida em nós. É assim que a gente se torna as pessoas que a gente sempre quis ser, voltando para aquele que nos fez com um propósito de vida. Então, amadurecimento espiritual é essencial para nós sermos a melhor versão de nós mesmos. Para que você seja você, como Deus quer que você seja. Amadurecimento espiritual, andar ao lado dele, ele que nos ensina, ele que nos dá vida, ele que nos dirige. É essencial crescer espiritualmente. Mas também o amadurecimento espiritual é essencial porque o Senhor conta com discípulos que crescem para que o seu reino seja expandido. Ele deseja espalhar o seu reino sobre a face da terra. Como eu falei ainda há pouco, ele conta com pessoas. E são cristãos que caminham com ele, seus discípulos, suas discípulos, que vão fazer o seu reino se expandir. Não quando estão reunidos numa igreja.
mas quando estão espalhados como missionários e missionárias na cidade do Rio de Janeiro, nos lugares onde nós trabalhamos, onde desenvolvemos o nosso ministério. É isso mesmo. Você desenvolve o seu ministério não na igreja. Na igreja também. Mas onde você está enviado, enviada pelo Espírito de Cristo. Ele conta com cristãos que cresçam e assim expandam o seu reino. É essencial. Por isso, cristãos que se conformam em ficar estagnados são um desserviço à causa do Evangelho. Um desserviço. Mas cristãos que buscam amadurecer são como aquela árvore do Salmo 1. Você se lembra do Salmo 1? Que diz que aquele que acolhe a palavra do Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Deixa eu lembrar você. A árvore não está plantada junto ao ribeiro de água para beber da água fresquinha. A árvore está plantada junto ao ribeiro de água para quê? Para no devido tempo dar o seu fruto. Para isso. O texto diz isso. No devido tempo dá o seu fruto, sua folhagem não murcha, o que faz é bem sucedido. A nossa vida é para nos enraizarmos em Cristo profundamente, não para ficarmos felizezinhos e dizer assim, que coisa boa andar com Cristo, né? Maravilha. Como é bom ser abençoado. Sou um abençoado do Senhor. Não é que ser abençoado do Senhor. Isso não é novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma. Incrível seria alguém que anda com Cristo e se considera um desabençoado. É uma estupidez sem medida. Andar com Cristo é a grande bênção. Mas nós não andamos com Cristo para ser abençoados, não. Nós andamos com Cristo para dar fruto para Ele, em nome dEle. É essencial o crescimento espiritual. Agora, uma pergunta que a gente precisa fazer nesse final de mensagem: como é que eu sei se a minha caminhada tem sido para frente ou se eu tenho estado parado, estagnada, imóvel e talvez até andando para trás perigosamente? Como é que eu posso olhar para a minha vida e perceber isso? Na experiência de Eliseu. Está aqui. Está aqui na experiência de Eliseu. Esse acontecimento que nós lemos nos serve de motivação para seguirmos na caminhada e também de exemplo para a gente avaliar como é que anda nosso caminho de crescimento. Então, eu queria ver com você, concretamente nessa experiência, alguns sinais, algumas marcas de quando nós estamos no caminho do amadurecimento, como foi a caminhada de Eliseu, de amadurecimento. Não é? Foi uma caminhada de crescimento. Primeira coisa que está marcada aqui é a consciência. É a consciência que ele tinha de que ele, na verdade, apesar de ter caminhado com o profeta, ele não era totalmente independente. Os primeiros versículos, os versículos de 2 a 6, ele mostra isso para a gente de uma forma muito interessante. Apesar dele ter sido instruído pelo profeta, ter andado com o profeta, quando o profeta diz assim, olha, eu vou seguir adiante, você espera por aqui. Ele diz assim, não, eu ainda tenho alguma coisa que aprender. Eu ainda tenho alguma coisa, ainda aspiro a alguma coisa. Vou continuar de seguir. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não descolo do Senhor. Profeta Elias, não descola. Mesmo que a gente caminhe bastante, a gente sabe que nós somos sempre dependentes. Somos dependentes como cristãos da sua graça. Da graça de Deus. A graça de Deus flui até nós. Pelo menos de duas formas. Flui diretamente mesmo. Flui na sua experiência com Deus. Na sua própria caminhada com Deus. Fazendo uso dos meios de graça que Ele preparou para o teu fortalecimento espiritual, para o teu crescimento para a vida. Nós devemos fazer um uso pessoal, regular, dos meios de graça que Ele nos deu. A oração, o estudo, a meditação na palavra, a convivência cristã, a participação na ceia do Senhor, a adoração, o jejum, enfim, o serviço cristão, são meios pelos quais a graça de Deus vem até a sua vida, diretamente, sem ser mediado necessariamente por outras pessoas. Mas nós também crescemos quando recebemos a graça de Deus através de outros.
através de outras pessoas que seguem a Cristo, pessoas que Ele coloca na nossa caminhada, na nossa jornada, e recebemos a graça dele também mediada pelas pessoas. Eliseu ia ser o líder do profetismo depois de Elias, mas ele sabia que era alguém incompleto. Por isso ele disse: eu vou continuar, seguir contigo. Enquanto for necessário, eu vou seguir contigo. Então, uma das marcas muito importantes de quem cresce, de quem está no caminho do amadurecimento, é perceber que sempre precisa de ajuda. Nunca está completo. Sempre precisa de ajuda dos outros. Segunda maneira da gente perceber se nós estamos no caminho do crescimento ou se nós estamos estagnados, é a percepção de que a gente tem aprendido a nos importar com as coisas que importam a Deus. E por isso, nós passamos a fazer os pedidos e as escolhas corretas. A gente olhar para a gente e perceber que nós temos nos importado com as prioridades de Deus. E isso tem nos feito fazer os pedidos e as escolhas corretas. Onde é que está isso no texto? É quando Elias se volta no versículo 9 para Eliseu e diz assim: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Qual seria o maior desejo de um homem na situação de Eliseu? Pare e pense um pouquinho e tente descobrir. 15 segundos para você pensar. Tempo esgotado. Qual seria o principal desejo de um homem como Eliseu? Alguém arrisca? Alguém arrisca? Confesso para você, é pegadinha de pastor. A nossa tendência seria dizer: o maior desejo de Eliseu deveria ser o sucessor de Elias. De Eliseu foi, mas normalmente não seria. O maior anseio para um homem adulto em Israel seria constituir família e perpetuar o seu nome na sua descendência. O desejo natural de Eliseu, deveria ser: Elias, me libera para eu voltar para casa e encontrar uma menina muito bonita e temente a Deus. Casar com ela e ter muitos filhos. Amém, rapazes que ainda não casaram? Desculpa a pergunta, tão constrangedora. Mas essa era a vontade natural de Elias, de Eliseu. Deveria ser. Só que ele tinha mudado as perspectivas dele. Não existe registro da família de Eliseu, a não ser de onde ele saiu. Eliseu continuou a sua caminhada, não constituir família, porque para ele a prioridade era outra. Fiquem com o coração em paz, não estou dizendo que Deus vai me mandar não constituir família. Graças a Deus o apóstolo Paulo falou que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Mas o que Eliseu pediu, a porção dobrada do espírito de Elias, sabe o que é a porção dobrada do espírito de Elias? Isso é muito mal interpretado. As pessoas acham que a porção dobrada do espírito de Elias é o poder espiritual, o dobro do poder espiritual de Elias. E Eliseu foi um profeta que fez muitos milagres também, até depois de morto. Eliseu foi um profeta que fez muitos milagres, até depois de morto. Vocês pesquisem o que eu quero dizer com isso. Não vou falar, porque se você não pesquisar vai ficar encucado, né? Que diz a história que eles colocaram um rapaz que tinha sido morto em cima da sepultura de Eliseu, e o rapaz ressuscitou. Então, a história de Eliseu é de muitos milagres, mas a porção dobrada do espírito de Elias não significa isso. É porque na antiguidade, porção dobrada era uma expressão que se usava em relação ao filho mais velho de uma família.
o primogênito, ele recebia o dobro da herança que os irmãos mais novos recebiam. Esse era sinal de que ele recebia a autoridade do seu pai para ser aquele que assumir a liderança da família depois que o seu pai falecesse. Então o que Eliseu está pedindo não é poder para fazer milagre. O que ele está pedindo é: me dê a autoridade para ser o seu sucessor. Me dê essa autoridade. Era credencial. Enfim, na verdade, então o que ele queria, diante da pergunta de Elias, o que ele pede é autoridade para simplesmente continuar no caminho agora, ele sendo protagonista. As escolhas certas, ele tinha consciência de que o caminho dele era um caminho sem retorno. Assim como o meu e o teu caminho com Cristo é um caminho que precisa ser sem retorno. Caminhar para frente. E aí a gente percebe se nós estamos caminhando no passo do amadurecimento ou se estamos estagnados. É se as nossas decisões são tomadas com base naquilo que importa a Deus. Se os nossos pedidos e escolhas têm sido aquilo que Deus efetivamente quer para a gente. Jesus diz para os seus discípulos que eles devem, antes de tudo, buscar o seu reino e a sua justiça. O seu reino e a sua justiça. Nós nos dispomos a andar nos caminhos de Cristo, os seus planos para nós, e não necessariamente nos nossos, ou seja, nós abdicamos de nossos projetos que são centrados em nós para nos submetermos a Ele. É o caminho para frente sem retrocesso. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino de Deus, disse o próprio Jesus. O apóstolo Paulo disse: eu não alcancei a minha meta, mas uma coisa eu faço, eu não ando para trás, eu deixo as coisas para trás e prossigo para o alto, ando para frente. Essa é uma outra forma da gente avaliar se nós estamos no caminho do crescimento, para você avaliar se você está no caminho do crescimento. E uma terceira maneira da gente avaliar é muito singela no texto que a gente leu, muito singela. Está na última parte. Quando Eliseu volta do Jordão, os discípulos do profeta reconhecem a autoridade dele, porque veem que o milagre que aconteceu quando eles foram, aconteceu de novo quando ele voltou sozinho, se submetem a ele, se prostraram, não é adoração, é respeito, é uma maneira de se sujeitar agora à autoridade, mas eles fazem uma proposta, assim: pode ser que o Senhor tenha tomado, o Espírito do Senhor tomou Elias e o deixou aí sobre um monte, e o que ele deixa a gente procurar? Tem uns 50 homens assim, capazes, valentes, deixa a gente procurar com a resposta de Eliseu? Não façam isso, não vão. E eles, que não tiveram a experiência que Eliseu teve, não caminharam para frente, ainda eram discípulos dos profetas, insistiram, então o que fez Eliseu? Ok, podem ir. Eles vão por 3 dias, procuram em todos os cantos, e naturalmente não encontram Elias, voltam, e eles dizem assim: falei para vocês, tudo bem, vocês foram. Eu acho essa atitude de Eliseu muito interessante. Para mim isso mostra muito a caminhada de amadurecimento desse homem comum, viu, irmãos e irmãs, que é a paciência com quem não está caminhando no mesmo passo. A paciência e o amor, a compreensão com quem ainda não está caminhando no mesmo passo. É isso mesmo, irmãos, é isso mesmo. O nosso crescimento espiritual, o nosso amadurecimento se evidencia pela maneira como a gente trata as pessoas, pela maneira como a gente convive com aqueles que talvez não estejam caminhando no mesmo caminho de crescimento. Aqueles modelos de crentes esquisitos que eu citei no início, que a gente muitas vezes fica indignado, mas que também cabe uma palavra de amor, de acolhimento, para que essas pessoas possam ser seduzidas para o caminho do crescimento, atraídas para andar com Cristo de verdade. Mas o que atrai para andar com Cristo é amor, é compreensão.
com aqueles que estão tentando e não estão conseguindo, não estão sabendo como, não estão sabendo por onde, mas precisam do amor de Cristo através de nós. Essa tolerância, essa maneira é marca de quem conhece a Cristo. É o contrário da arrogância, sabe tudo. De quem acha que sabe tudo, da falta de generosidade, que às vezes marca tanto a nossa convivência com o nosso próximo. A gente lembra que amadurecer, seguir a Cristo mais intensamente. Isso nos faz viver de forma mais parecida com Ele, sermos mais semelhantes a Ele. O amadurecimento é uma obra da graça de Deus. Essa graça está disponível para todos nós, mas nem sempre ela é aplicada. Nem sempre ela é aplicada. Por quê? Porque Deus definiu que há um lado, um papel que eu e você precisamos desempenhar nesse relacionamento com Ele, que é a entrega. Que é a nossa entrega para Ele. Irmãos e irmãs, muitos de nós começamos a nossa caminhada com Cristo, com sinceridade na alma, mas nós estagnamos e não nos deixamos transformar pela graça dele, porque paramos de confiar nos seus projetos, nos seus métodos e voltamos a caminhar nas nossas próprias ideias, na nossa própria maneira de viver. O que eu quero te desafiar nessa manhã é que você olhe para si e faça a pergunta: eu estagnei na minha vida como cristão, como cristã? Continuo como um bebê espiritual? Ou eu tenho visto a graça de Deus me transformando? Eu tenho a consciência de que eu não sou totalmente independente? Eu tenho me importado com o que Deus quer e isso tem me ajudado a fazer os pedidos e as escolhas corretas? Eu tenho tratado os outros que eu considero imaturos com amor e com uma alma generosa? Se você fazendo essas perguntas se percebe caminhando para frente, glorifique a Deus. Agradeça a Deus. Persevere no caminho. E entenda aquilo que o apóstolo Paulo falou. Quem pensa estar em pé, veja que não caia, porque é o Senhor que nos sustenta. É a graça que nos sustenta no caminho do amadurecimento. Mas se você olha para a sua vida e percebe que sua vida estagnou, parou, eu entendo que é hora de você voltar para a cruz e se entregar. É hora de abrir mão dos seus projetos e dizer: Senhor, não quero te ver de longe, eu quero correr do teu lado, eu quero crescer, quero crescer com o Senhor. E depois que você fizer essa entrega, talvez seja a hora de procurar apoio para perseverar no caminho. Porque, afinal de contas, uma das características é que nós nunca somos completos, nunca somos independentes. E aí o ciclo recomeça. Você olha para a sua vida, percebe como você está tomando as decisões, vê como você está tratando os outros, e aí vai avaliando a sua própria vida. Quem avalia a sua vida não é o pastor. Quem avalia a sua vida não são os presbíteros. A pessoa responsável por avaliar a sua vida e o seu crescimento é você. O desejo dos líderes, a tarefa dos líderes é poder cooperar com você. Nós estamos à disposição para conversar, para orar juntos, para apoiarmos vocês. Não estou falando à disposição aqui no púlpito, no domingo, não. Caminharmos juntos mesmo ao longo da semana, se você precisar, pastor, presbíteros. Estamos dispostos a estar com vocês, disponíveis. Mas a caminhada é sua. Ao lado daquele que pode te fazer caminhar e crescer na graça que é o Senhor Jesus. Amém? Amém.